Ó, aqui é o Caio do Canadá para Brasileiros e eu tô fazendo mais um vídeo sozinho, o Guilherme ainda tá viajando. Eu decidi gravar mais um, o Guilherme ele assistiu aquele que eu postei e ele falou assim, grava mais um aí, pra me dar uma folga aí pra quando eu chegar tiver com essa questão do fuso horário, porque quando você volta de um país que tem bastante, o fuso horário é muito grande, então às vezes demora pra adaptar tudo, criança, então eu falei assim, grava mais um vídeo aí, pelo menos pra gente ter um buffer maior. Aí também ele gostou da ideia também de fazer um vídeo respondendo a comentários que as pessoas deixam no YouTube. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que deixam um comentário. E eu selecionei aqui mais alguns. Só que antes de eu começar a responder, deixa eu só ver se tá. Porque hoje eu não estou usando a GoPro, eu não estou usando aquela câmera que a gente normalmente usa para fazer os vídeos em estúdio. Eu estou testando a GoPro aqui, então é bem mais simples o setup hoje. O som deve estar normal também, a imagem. E antes de eu entrar nos comentários, eu queria comentar a respeito de um vídeo que a gente postou recentemente, que a gente falou sobre o quanto você vai gastar no Canadá. E nesse vídeo a gente comentou de valores que o quanto que a gente gastava na época e tal. Então, a gente percebeu que tinha muita gente, às vezes, que... A gente percebeu que algumas pessoas, na verdade, colocaram um comentário assim, mas isso daí já faz mais de 10 anos, a situação hoje em dia tá diferente, até por e-mail, porque se é um ou dois comentários, às vezes a gente até deixa passar, mas como a gente viu que realmente teve mais comentários sobre isso, e também até por e-mail, as pessoas questionaram sobre essa questão de mas se vocês estão falando valores de 10 anos atrás, tudo bem que a gente não fez aquele vídeo para dar uma noção de valor, o que a gente estava, o ponto do vídeo foi realmente a lógica por trás de quanto você vai gastar, e não o valor em si, mas como teve bastante comentário a respeito disso, não bastante, teve alguns comentários, mais do que assim, o normal, eu queria falar que, na verdade, não mudou tanto. Eu entendo que no Brasil, isso até é um vídeo que eu tô para gravar com o Guilherme. A gente tem uma pauta para gravar um vídeo em breve sobre isso, porque a gente tem uns amigos que foram pro Brasil, eles moram nos Estados Unidos, foram pro Brasil, e daí a gente tava conversando um dia sobre o que eles voltaram, eles moram nos Estados Unidos, e daí a gente tava conversando um dia, eles comentaram sobre os preços no Brasil. E ele falou assim que foi chocante, porque eles vão quase todo ano, e falou assim, esse ano é impressionante como estava mais caro ainda, a gente conseguiu notar do que o ano passado. Então eu entendo que às vezes o parâmetro que a gente tem é que realmente muda muito em 10 anos, mas aqui no Canadá não muda tanto assim. Aí que eu fiz, depois que eu comecei a ver esses comentários, eu fui pesquisar o histórico de preços no Canadá, histórico um monte de coisa. Fiquei algumas horas até fazendo download de planilhas no site de estatística, em sites de preços e etc. E eu vi que na verdade o preço realmente ele não alterou muito. Se a gente for pegar, por exemplo, o combustível, ele tá, desde quando eu cheguei no Canadá, vamos por 14, 15 anos atrás, o combustível tá acho que 15 centavos mais caro só o litro. Alguns produtos, é lógico, alguns produtos, mas quando você vê assim, produto que teve um aumento considerável, é uma categoria devido a alguns motivos. Se a gente for pegar a parte de carne, aumentou um pouco mais do que uns outros produtos. Agora tem produto que eu comprava na época, vamos por lata de feijão, macarrão, essas coisas, o preço continua praticamente o mesmo. Se aumenta uns 10 centavos aqui, uns 20 centavos ali. Tem produto que continua o mesmo, tem produto que às vezes tem um pouco mais barato. Então assim, a ideia nossa não é passar o negócio mastigadinho, a planilha pronta e etc. Porque, pra falar a verdade, isso nem ajuda muito, entendeu? Cada um vai ter um estilo de vida, cada um vai ter um planejamento diferente, cada um vai ter come coisas diferentes, cada um vai morar numa região que vai ter um supermercado que a pessoa às vezes vai comprar. Então assim, a gente não tá medindo os centavos de dólares que você vai gastar, é mais a ideia. Então só pra responder e esclarecer isso daí, aqui no canal os preços das coisas não mudaram tanto nos últimos 10 anos quanto no Brasil mudou, entendeu? Então, assim, tem uma diferença. É só você perguntar pra quem tá aqui no Canadá há muito tempo, você vai ver que a pessoa vai falar assim, não, realmente não aumentou
tanto, assim, alguns produtos continuam o mesmo preço, alguns produtos aumentam. Eu tava vendo, acho que preço de queijo, o normal que a gente compra, mussarela, aquela fatiada lá que eu comprava na época, eu não compro mais, mas comprava na época, na verdade tá mais barato hoje em dia do que tava há 15 anos atrás. Então eu fiquei algumas horas me divertindo com as planilhas de comparativo de 10 anos mês a mês, então deu pra ver que realmente não muda tanto. Mas, só pra esclarecer, aquele vídeo, como eu tava dizendo, é a lógica da coisa, de como que você vai gastar o seu dinheiro no Canadá, a proporção em termos de moradia, em termos de alimentação, gastos extras, esse tipo de coisa. A gente não teve intenção nenhuma de fazer uma planilha aí e pra dar de mão beijada, porque a gente sabe que isso não funciona. Normalmente, a pessoa que quer as coisas de mão beijada é a pessoa que não vai conseguir vir pro Canadá. Então a gente precisa, o que você precisa entender é a lógica disso, é aquilo que a gente passou, é a ideia geral e mais uma questão de o comportamento e a sua estratégia que você vai utilizar para quando você estiver aqui gastando o seu dinheiro e onde que você direcionar pro lugar certo. Bom, me estendi um pouco, mas vamos para a primeira pergunta. Eu vou tirar só uma pergunta da frente aqui, é mais curiosidade, ela não é muito o tipo de pergunta que normalmente a gente responde, mas como eu estou fazendo esses vídeos extras, então eu decidi pegar essa pergunta que é mais uma curiosidade, porque eu já vi acontecer mais de uma vez, inclusive no último inverno, nos vídeos que eu fiz. Que o Paulo Ricardo de Mello ele perguntou: eu só fico imaginando que o material do asfalto no Canadá é diferente do brasileiro, ele perguntou, porque quando eu ouço um carro passar faz muito mais barulho, porque eu acho que ele assistiu um vídeo que passou um carro uma hora e o barulho do pneu no asfalto estava muito alto. Mas na verdade era porque o carro provavelmente devia estar com pneu de inverno. Pneu de inverno ele é mais barulhento. E o vídeo que a gente gravou, acho que provavelmente você colocou esse comentário, foi no final aí tava no final da primavera, meio da primavera. Então, porque eu já vi esse tipo de pergunta quando a pessoa fala assim: nossa, no Canadá é muito comum os carros não terem a roda ou a calota, é uma roda preta. Na verdade, é porque é o pneu de inverno, depois a pessoa volta com o pneu do carro normal na primavera, verão. Bom, uma outra pergunta. Gabriela Chaves, ela enviou uma pergunta: olá Caio, estou com uma dúvida sobre o Express Entry. Queria saber quando é o melhor momento para dar início ao processo. Bom, eu e meu irmão, a gente gravou um vídeo recentemente, esse vídeo não foi pro ar ainda, a gente gravou um vídeo recentemente detalhando, um vídeo até mais longo, sobre os processos de imigração para o Canadá. Então, esse vídeo vai entrar no ar em breve, aí, sei lá, daqui 1 ou 2 semanas. Mas, para responder essa pergunta bem direto ao ponto, eu acho que você deve entrar no Express Entry assim que você tiver condições de poder se inscrever. Porque para você poder se inscrever no Express Entry, você precisa já ter o teste do IELTS e você precisa ter a equivalência do seu diploma no Brasil. Então você precisa ter esses 2 documentos para você poder entrar no Express Entry. Assim que você tiver esses 2 documentos, eu recomendo que você entre o quanto antes. Não tem motivo para esperar. Não importa se você no futuro tem planos de vir fazer faculdade, você ainda está economizando dinheiro e você está pensando em vir daqui 1 ano, 2 anos, ou você tem outros planos, mas o quanto antes você entrar no Express Entry melhor, porque a gente não sabe realmente, a gente não tem como prever o futuro de como vão ser as coisas, então a gente pode aproveitar a onda aí do momento da nota de corte estar mais baixa para poder entrar no processo o quanto antes. E eu acho que isso também é importante, até para aquele sentimento de comprometimento que a gente tem. Então você fala assim: ó, eu vou entrar no Express Entry o quanto antes, então eu já vou começar a estudar inglês, vou fazer o teste da IELTS, você já está se comprometendo com o seu plano no Canadá, e isso vai te animar mais ainda, você vai começar a pesquisar, você vai entrar mais ainda nesse sentimento do plano no Canadá. Então eu acho que assim que você puder entrar, você não vejo motivo para você não se cadastrar. Mesmo porque, vamos supor, você tirou uma nota no IELTS que é o suficiente para você entrar no Express Entry, mas ainda não é o ideal. Nada impeça que você entre por Express Entry e depois você, daqui 4, 5 meses, você presta de novo o IELTS e você atualiza o seu perfil lá. Eu acho que não... porque não tem custo para você se cadastrar. Bom, uma outra pergunta. A Ruth perguntou, Ruth Esther,
Ela perguntou, vocês têm previsão de abrir a área VIP ainda esse ano? A gente vai abrir, eu vou fazer um vídeo com meu irmão sobre isso, a gente vai abrir a área VIP agora em agosto. A gente não tem a data exata ainda, vai ser mais pro final de agosto, mas a gente vai abrir as inscrições. Então, para você ser notificado, você precisa estar no planocanadá.com. Você precisa se cadastrar lá, porque a gente sempre faz a divulgação via e-mail. Vamos para um outro comentário. Jaqueline Weber. Ela perguntou, olá Caio e Guilherme. Guilherme e Caio. Vocês podem incluir no próximo vídeo uma pergunta que eu fiz sobre a questão do fator, ela colocou entre aspas, quem indica se isso acontece no Canadá. Eu acho que ela estava se referindo a quando você está procurando por emprego, se tem muito essa questão de se vai valer quem está indicando, se você conhece alguém na empresa. Eu acho que isso acontece em qualquer lugar. Eu acho que é importante, por isso que é importante você fazer network, você conhecer pessoas e você procurar o máximo de indicação possível. Inclusive tem até um vídeo que eu tinha gravado para a área VIP há um tempo atrás, que eu falei inclusive como você abrir uma oportunidade até quando você recebe o não de uma empresa. Que, por exemplo, você vai procurar por emprego, você vai lá, você conversa você participa da entrevista ou você está conversando com alguém lá e a pessoa fala assim, ó, infelizmente eu não tenho, a gente não está contratando ninguém, mas você pode deixar seu currículo, tal, ou entre em contato com a gente daqui a um tempo. Numa hora dessa é importante você falar assim, mas você conhece alguém que uma outra empresa, um amigo seu ou alguma empresa da área que está procurando por alguém que tenha o meu perfil? Provavelmente essa pessoa ela vai ter alguns contatos, então por mais que ela tenha te dado um não, ela vai falar assim, você pode procurar essa empresa, porque você não vai lá ou vai na outra. Então daí o que você faz? Você vai nas outras empresas e fala assim, aquela pessoa falou que talvez vocês estejam precisando. Então é uma forma às vezes de você conseguir dar um link entre a pessoa, você, o candidato e a empresa que nunca te viu na vida. Você pode colocar essa pessoa em comum entre vocês. Fala assim, o John lá da empresa tal, eu estava conversando com ele e ele falou que talvez vocês estejam precisando de alguém com meu perfil, então tá aqui meu currículo e tal. E você vai fazendo isso até você criar esse network e depois, se não deu muito certo nessas etapas, você já tem o contato de todas as pessoas na área. Então nada impede que você daqui a uns meses você entre em contato de novo com essas pessoas. Bom, vamos para a próxima. Eu acho que provavelmente essa vai ser a última, depois eu gravo um outro vídeo com as outras. O Eduardo Oliveira Lopes. Caio, boa tarde. Como todos os problemas que estamos tendo no Brasil, só aumenta a vontade de imigrar para outro país que vai aceitar a gente de forma digna. Daí ele colocou, eu sempre ouvi relatos de pessoas que foram para o Canadá e trabalharam como pedreiro e ganharam uma boa grana, podendo assim levar a família também. Vocês souberam de histórias assim? Sabe como funciona esse mercado? Daí ele colocou, eu trabalho com publicidade e marketing, não tenho formação acadêmica ainda, mas trabalhei com isso. E daí ele falou, ele está disposto a fazer qualquer coisa, a mudar de área, trabalhar nessa outra área, depois ele volta para a área dele. Então, eu não conheço casos de pessoas assim, que vieram para trabalhar com pedreiro, ou o tipo de que a gente até... Eu não gosto de usar o termo subemprego, mas eu falo mais para no Brasil que tem, que as pessoas veem dessa forma, podem entender mais. Eu não conheço ninguém que trabalha nessa área. Assim, eu conheço, não brasileiros, conheço outras pessoas que trabalharam nessa área, mas assim, só por amizade mesmo, amigo de amigo da minha esposa, esse tipo de coisa. Mas eu não conheço brasileiros que vieram com esse perfil, assim, eu conheço pessoalmente, é isso que eu tô falando, que vieram com esse perfil e seguiram esse caminho até uma imigração. Eu não porque o ponto é o seguinte, dificilmente você vai conseguir, se você tem intenção de migrar, é muito difícil você fazer esse caminho, você vir com uma mão de obra que eles chamam de low skill, alguma coisa que tem muita gente aqui no Canadá que pode fazer, que não precisa de estrangeiro, então é muito difícil você entrar por aqui e entrar nessa questão de oferta de emprego, tudo. E você até disse, você não tem a formação acadêmica ainda, por mais que você tenha trabalhado na área de marketing, né?
ou se você trabalhou com publicidade e marketing, você não tem formação acadêmica. Bom, você na verdade você tem o mais importante, né, que é a parte da experiência. Só que, para imigrar para o Canadá, você precisa, pelo menos por o processo aí, o Express Entry e tudo, você precisa de uma formação acadêmica. Então, eu não acho que esse caminho seja o melhor. Eu acho que você deveria até aproveitar esse seu defeito, colocar dessa forma, né, de você não ter, eu não tenho defeito nenhum, não ter formação acadêmica, ainda mais nessa área de negócios, que eu acho que é completamente dispensável formação acadêmica. Mas você poderia até aproveitar a falta da sua formação acadêmica para vir para o Canadá para se formar nisso. Nem que seja aí uma faculdade de 1 ano, pelo menos. Você já tem a sua experiência. Então eu acho que além de... iria ser bem tranquilo para você fazer se inserir no mercado, porque você já vem com uma experiência. Eu fiz isso. Eu fiz college de desenvolvimento de site aqui no Canadá e eu já trabalhava com isso há 8 anos. Então para mim foi... Eu fiz de propósito, até para ir mais tranquilo, para não ter nenhum tipo porque eu nunca fui muito de gostar de estudar, faculdade, essas coisas. Então, pra mim, eu fiz um negócio que, pra facilitar, eu já tinha experiência e falei, então eu vou fazer isso, que eu já tenho experiência, até pra ficar mais fácil, daí eu consigo focar e me procurar com outras coisas, e não ficar fazendo liçãozinha e projetos da faculdade, entendeu? Então, na verdade, eu fiz isso. Bom, eu espero que eu tenha aí respondido a sua pergunta. E eu vou responder só mais uma aqui. Então, acho que dá tempo. Não sei quanto tempo que deu. 16 minutos? Só mais uma. Alessandra Ribeiro. Ela gostou do vídeo. Ela gostaria de saber se oferta de trabalho na área de real estate. Pessoal da área imobiliária. E qual é a província que está oferecendo mais oportunidade? Mais uma vez, parabéns pelo vídeo. Bom, Alessandra, para vocês... tá nesse mercado para você se tornar um realtor, você trabalhar no real estate, ou seja, o setor imobiliário, você precisa ter licença para isso. Então, o que vai acontecer, você precisa fazer um curso, aí você vai precisar fazer um exame, aí você vai precisar obter a sua licença para isso. O único problema que eu vejo, isso eu comentei num outro vídeo também, é que se o seu foco é imigração, esse não é o melhor caminho. É mais fácil você começar por uma outra área ligada a ela, vamos supor, a área de marketing, a área de business, totalmente ligada à parte imobiliária. Às vezes compensa você fazer isso, porque quando você vai para o real estate, o curso ele não é longo o suficiente para você ter também esses benefícios de você poder trabalhar enquanto você estuda, etc. Então você não vai ter aquele benefício do que se você for para um college normal na área de marketing. Então você já vai perder essa questão de poder trabalhar tudo, aí você tem que tirar licença. Esse tempo aí você poderia estar fazendo alguma coisa mais focada em imigração. Mesmo porque quando você começa a trabalhar como realtor, provavelmente você vai trabalhar ou por comissão, ou você vai trabalhar por contratos isolados, e isso não ajuda muito na imigração. Eu inclusive comentei isso no vídeo passado, que eu fiz sem o Guilherme, quando o Guilherme já tinha saído de férias. Então eu já tinha comentado sobre isso. Quando eu trabalho, esse tipo de trabalho que você não tem um período integral, ou mais focado em comissão, essas coisas, não vai te ajudar muito quando a gente fala de imigração. Entendeu? Às vezes compensa você entrar por um outro mercado e depois que você conseguir, de repente, a sua residência permanente, aí você entra, ou durante, você pode fazer isso durante também, nada impede que você faça isso durante, mas se o foco principal é imigração, é você vir para o Canadá, então, acho que aqui a gente fala, dance conforme a música, então faça o que seja preciso para você conseguir alcançar esse objetivo específico. Bom, eu acho que o vídeo deu 20 minutos. Eu espero que tenha ajudado algumas pessoas. E então o próximo vídeo provavelmente vai ter o Guilherme. Eu acho que eu vou gravar mais um vídeo ainda que ele havia o Guilherme recomendou para eu gravar. Mas não sei ainda, vamos ver. Ele está chegando daqui 4 dias, então talvez eu espere ele. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau.